Para que o Brasil não cresça mais do que a gente imagina, tem que acontecer uma de duas coisas. A primeira, um caos político muito maior do que tudo que já aconteceu ano passado. Lembra? 51 bilhões de reais no bunker do Gedel. Tem que ser mais. Wesley, 1983 políticos implicados. Tem que ser mais. Possível? Eu aprendi que no Brasil tudo é possível. Agora, provável, nem um pouco. Ou, de novo, uma crise externa. O que acontece com o emprego quando a expectativa de crescimento aumenta? Antes da Dilma, nunca antes na história desse país nós geramos tantos empregos. Ela tomou posse, cada vez geramos menos e começamos a demitir cada vez mais. Qual é o mês que mais gente perdeu emprego na história brasileira? Dezembro de 2015. Ponto de inflexão. A Dilma está saindo, as empresas começam a mandar menos gente embora. Desde abril do ano passado, isso aqui é emprego com carteira. Se eu pegasse emprego sem carteira, o ano passado, que não foi nenhuma maravilha, foram gerados 2 milhões de empregos a mais do que havia um ano antes. Esse ano, provavelmente esse número vai ser bem maior e de qualidade maior, porque depois da reforma tributária, o risco trabalhista, o risco jurídico de contratação cai e com isso a formalização do emprego deve acelerar. O que me traz o seguinte ponto. Mais uma coisa importante. Governo Dilma, o que acontece com a inflação? Aumenta 2,5 vezes, passa de 2 dígitos, inflação mais alta da história recente brasileira, dezembro de 2015. Em dezembro de 2015, o impeachment começa a andar, a confiança começa a aumentar, o preço do dólar que estava em 4,20 começa a cair, os produtos importados começam a ficar mais baratos e a inflação começa a despencar. Quando a inflação cai muito abaixo da meta de inflação, o que acontece na sequência é que a taxa de juros cai para o nível mais baixo da história. E quando a taxa de juros cai para o nível mais baixo da história, o que está começando muito de levinho a acontecer, mas vai acontecer ao longo desse ano, quem volta com tudo é o crédito. E com o crédito volta o consumo, volta o investimento e volta o crescimento. Só lembrando, entre 2004 e 2010, tirando 2009, que foi o ano da crise internacional, o Brasil cresceu mais do que as pessoas imaginavam em todos os anos. O que aconteceu com a taxa de juros naquele período? Caiu de 15 para 7. E agora? Já caiu de 15 para 6,75. Vai cair mais na próxima reunião. O recado é muito simples, gente. A gente vai ver exatamente a mesma coisa que aconteceu lá atrás. O Brasil vai crescer mais, ninguém vai entender como. Na hora que ele for parar na capa da Economist de novo, o Brasil deu a volta, é a nossa vez, vocês começam a se preocupar. Até lá, surfa a subida. O que me traz ao gráfico mais importante dessa apresentação. Esse gráfico é o seguinte, os últimos 117 anos da história econômica brasileira, e o recado que eu queria deixar aqui para vocês é, aliás, tem vários recados. Eu vou deixar em ordem crescente de importância. Eu vou deixar um recado político, um econômico e um de negócio. O político é o seguinte, todas as vezes que nós tivemos depressões econômicas, nós tivemos também transições políticas agudas no Brasil. Em 1929, a média de crescimento da economia brasileira nos 3 anos anteriores tinha sido mais de 9% ao ano. Só que aí tem a grande depressão no mundo, e a economia brasileira entra em depressão também, e o que cai não é só o crescimento econômico, a democracia cai no Brasil. Getúlio Vargas dá o golpe e coloca uma ditadura no Brasil. Ele só consegue sustentar a ditadura enquanto o país estava crescendo. Quando o crescimento econômico despenca, o Vargas despenca junto e a democracia volta. Só que a democracia só se sustenta com crescimento. Enquanto crescia a democracia, o crescimento despencou, golpe militar. Só que a ditadura só se sustenta com crescimento. Crescia, ditadura militar. Despencou, volta a democracia. Governo democrático só se sustenta com crescimento. Despencou, impeachment do Collor. E quando a gente tem a maior despencada em 117 anos de história? Tchau, querida. Tão simples quanto isso. Eu podia dar vários exemplos e mostrar para vocês como isso aqui acontece com tudo na vida. Podia dar exemplo de cinema, de futebol, o que vocês quisessem, mas eu vou me limitar à economia. O processo é o seguinte, é um pêndulo. As coisas estão indo bem, a vida funciona assim, em ciclos, mas não é como a gente pensa. A gente pensa em retas. Como é que a gente traça as retas? Pega o passado recente e traça a reta. Foi bem? A reta é em direção ao céu. Foi mal? A reta é em direção ao inferno. E quanto está indo bem, a expectativa é a mais alta possível. E aí vira. E quando vira, a decepção é a maior possível. Quando o pêndulo chega aqui embaixo, você faz a seguinte pergunta. Quem é que está tocando isso aqui? E você fala, precisamos nos livrar dele.
na bunda do cara. Está aqui embaixo. Alguém assume. A expectativa é a mais baixa possível, porque reta em direção ao inferno. Só que o que acontece é pendular. Isso volta. Esse cara vira o salvador da pátria. É o cara. Trazendo para a economia recente brasileira, Lula era tão o cara que ele conseguiu eleger a Dilma. E aí é para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Chega aqui embaixo. Adeus, Dilma. Expectativa no Brasil? Acabou o Brasil. Você divide os brasileiros em dois grupos. O primeiro grupo tem certeza que o Brasil não tem saída. O segundo grupo acha que tem saída. Cumbica. E aí a coisa melhora, e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, está melhorando. Por que melhora? O cara que entra nessas transições, pode ser qualquer uma. Pode ser o treinador do time de futebol, pode ser o seu novo namorado, pode ser o cara da empresa. Ele vai fazer a mesma coisa do cara que foi embora quando os resultados estavam ruins? É óbvio que não. E no caso específico da economia brasileira, funciona assim. Se você fizer o contrário do que a Dilma estava fazendo, dá certo, é fácil assim. É tão simples quanto isso. É tão simples que antes dela cair, antes do processo de impeachment começar, eu publiquei um livro chamado Depois da Tempestade, falando, a Dilma vai cair. Por quê? É o que a história me ensina. Segundo, o Brasil vai voltar a crescer. E aí os caras me perguntavam, Ricardo, quem vai ser o presidente? E eu falava, não sei. Mas como é que você pode saber que o Brasil vai voltar a crescer se você não sabe nem quem vai ser o presidente? Porque é o que a história me mostra. O que acontece é que o cara que entra, ele faz o contrário. Porque eu não sabia se o Temer ia cair junto também, enfim. O ponto é, sempre acontece assim. Vamos ver? Em 1929, o crescimento estava em 9%. O Vargas dá o golpe. O Brasil, a economia brasileira está despencando e com o Vargas de ditador. Dá para imaginar como estava o clima. Só que é pêndulo, está aqui embaixo, ele volta. 3 anos depois, a média de crescimento da economia brasileira deu mais de 7,5% ao ano. O Vargas cai, só que o mundo está na Segunda Guerra Mundial. 3 anos depois, a média de crescimento deu 7% ao ano. Os militares dão o golpe. O negócio deles é guerra, não é economia. 3 anos depois, a média de crescimento dá mais de 7% ao ano. Volta a democracia. Só que o Brasil está com hiperinflação e crise de dívida externa. 3 anos depois, a média de crescimento deu mais de 7% ao ano. Até aqui eu não lembro de nada. Para falar a verdade, daqui para trás não estava nem vivo, aqui eu não lembro. Aqui eu lembro. Plano Collor. Tem 2 coisas no Brasil que daqui a 5.000 anos ainda vão ser estudadas no mundo inteiro, na economia brasileira. É o período Dilma e o Plano Collor. Diga-se de passagem que os caras vão rir da nossa cara, é brincadeira. A inflação batia em 90% ao mês, não fazia sentido nenhum, a corrupção comia aliás, como agora o presidente cai, assume um presidente do PMDB, na época foi o Itamar, que para quem lembra, a gente acabou de passar o carnaval, mais preocupado com a fogueteira do que com qualquer outra coisa. Ainda assim, 5 anos depois, a média de crescimento da economia brasileira deu mais de 5% ao ano.